Então, amadinhos, hoje eu vou estar fazendo meus vasinhos de balão. Eu tenho aqui meus balões, ó, que já está cheio. E eu quero mostrar para vocês. Eu utilizei embaixo para estar segurando eles, esses potes, ó. Eu tinha eles aí e eu fixei, enchi o balão soprando mesmo, tá? Que eu não tenho bombinha. E fixei eles aqui com fita, né? 4 fitas assim de comprido e passei a volta aqui no gargalo, né, do pote, para ficar bem fixo. O importante quando for encher o balão, dar uma flexionada no balão depois de cheio, para ele não ficar barrigudinho, torto assim para um lado. Eu tenho uma aqui que eu esqueci de fazer assim, dá assim a aparência meio que está barrigudinho, torto para um lado. Então a gente põe na mão no fundo e na ponta e dando a flexionada, o ar dele ajeita lá dentro e fica bonitinho. Então eu tenho aqui os meus balões, vou fazer balão, vasinhos de balões feito com balão, cimento e tecido, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, né? Eu tenho 7 balões cheios, né? Esses vasinhos rendem bastante e a gente pode montar, se você tiver seus potes aí para fazer o suporte, para trabalhar neles, você pode estar fazendo vários de uma vez. Rende bastante. E eu tenho aqui, ó, o melhor tecido para estar utilizando é cobertor velho, toalha velha, tecido de algodão, tecido de malha não é recomendável, porque quando você vai dar aquela demão de massa nela, ele umedece e fica mole, fica desmanchando o vaso, tá? Então eu recomendo tecido cobertor velho, toalha velha, rede velha, tecido assim que dá um suporte bom para o vaso. E aqui eu tenho a natinha de cimento. Eu vou molhar na água, tá? Minhas tiras de cobertor. Você corta o cobertor, eu cortei o meu em tiras grandes assim, em tiras compridas. E vou estar molhando, passando na nata e passando em volta de cada balão. Você pode estar passando cortado de pequenininho também, do jeito que ficar mais fácil, tá? Eu passo o meu tira grande, tá? E eu vou molhar eles e passar nessa nata e vou passar em volta de cada balão, tá bom? Para dar o começo. Eu vou fazer isso e vou voltar mostrando como eu fiz. Põe luva na mão para não estragar a mão com cimento. Vou estar fazendo isso e volto mostrando para vocês. Olá, amadinhos. Olha, ficaram assim meus balão, né? E por hoje é só. Quero mostrar para vocês que no fundo deles, ó, tá escuro aqui, já tá à noite. Que no fundinho tem um buraquinho, tá? Tecido com buraco para a vazão da água, tá? Que esse vaso é para planta, é bem resistente e é ótimo. E eles ficou assim. Amanhã eu volto mostrando para vocês como ficou, ok? E continue acompanhando o vídeo até lá. Olá, amadinhos, voltei, né, mostrando para vocês. Hoje já é outro dia, né? Eu terminei de cobrir eles com a natinha ontem, estava à noite, não deu para mostrar muito detalhe, né? Mas esse é o meus vasinho balão, como se diz, apenas a base ainda, né? O primeiro passo, o primeiro trabalho. Assim, o primeiro procedimento a fazer é esse, né? Envolver o balão tudo com tecido, passar uma camada com tecido com nata, tá? De cimento. E daí fica desse jeito. No fundo, como eu falei, né? O tecido daqui tem o buraquinho, ó. Todos eles. Eu passei até um certo pedaço assim, depois pus um tecido com um furinho aqui. Todos eles ficaram assim, tá? E agora o próximo passo eu vou deixar ele secar e fazer uma massa de cimento e areia para cobrir eles. O fundinho deles, eu observo que tá redondinho, tá? E eu vou mostrar aqui. Olha, eu tenho essa tampinha. Eu cortei essa, tirei o fundo de uma tampinha dessa. Ó, quer ver? Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Essa tampinha vai ser o fundo. Então eu tirei aqui, ó, deixei só o arquinho. Porque depois eu ponho assim, ó, em cada um. Quando tem muita tampinha, dá para fazer um para cada um que faz o fundinho tudo de uma vez. Como eu não tenho, eu faço de um, é mais firme, massinha, né? Deixo dar uma chupadinha. E vou tirando e fazendo de cada um o fundinho. Eu coloco assim
e encho com massa de cimento e areia, né? A minha proporção que eu faço de massa e cimento é 2 de areia e 1 medida de cimento, tá? Fica bem resistente, fica um vaso bem forte. Eu vou fazer daí quando ele tiver secado, tá? Vou trabalhar nele seco. Aí eu vou fazer a massa e primeiro eu vou colocar aqui, preservando o fundinho para não perder o local da drenagem, tá? Eu vou desvirar para vocês verem como ficou, tá? Ele já não tá seco, tá úmido ainda. Ontem eu terminei de fazer isso, já estava à noite. E então só agora que eu estou voltando para mostrar para vocês, né, como que ficou. É uns balão, mas se torna uns vasinhos muito bom de trabalhar e muito bacaninha, tá bom? Eu vou virar para vocês verem, vou virar um aqui para vocês verem como que fica. E esse balão que eu utilizei é um balão bem resistente. A gente tem que comprar um balão bom, um balãozinho ruim não vira, tá? Que estoura e murcha e dá problema. E esse balão, eu usei o balão de número 7. O próximo que eu vou estar fazendo, eu vou comprar o balão de número 10, porque eu já vou querer uns vasinhos maior, tá bom? E quem quer menor, compra menor. O meu que eu estou utilizando é o balão de número 7 para dar esse tamanho, tá bom? E eu vou virar um para você ver. Pronto, amadinhos, eu virei, né, o vaso. Olha o balão, tá? Esse balão não tem perigo de rachar, porque é feito de tecido. Se for de gesso, tinha que ter o máximo de cuidado. Aqui está, né, as fitas que eu coloquei, que era para firmar no suporte, né? Essa boca dele, depois a gente vai trabalhar nela, aparando bem aparadinho com a tesoura, deixando todo bonitinho o acabamento, tá? E se quiser mais baixo, dá para estar cortando assim, né? E eu vou querer o meu assim, só vou trabalhar modelando a boquinha dele. E o balão, né? Aí a gente tira ele. Olha só, furei com a tesoura. Aí depois a gente tá fazendo uma nata de cimento e passando nele todinho por dentro também. É bem rápido. E depois passa aí reforçando com cimento e areia. Tá bom? Deixa eu dar uma viradinha. Eita, esquecendo da câmera na mão. Deixa eu virar aqui. Eu virei ele assim, tirei o balão furado. Olha o fundinho como fica. Ele fica bem ajeitadinho lá dentro. Aí a gente vai fazer uma nata de cimento e água, um mingauzinho, e passar nele todo por dentro. Aí depois que dá uma chupada, uma escorrida bem, a gente faz outra massa de areia e cimento, 2 por 1, uma massa mais resistentinha, né? Para ele ficar bem resistente. E esses vasinhos é um vaso bem resistente, ótimo mesmo. Eu amo eles e gosto mesmo de fazer eles. É bem divertido, muito bom. E ficou assim, eu vou depois ter que tirar de todos eles assim, ajeitar a boca dele para poder fazer o acabamento, tá? É isso aí o primeiro passo, né, da construção dos vasinhos de cimento e tecido. E acompanha aí o vídeo. Olá, amadinhos, voltei com meus vasinhos de balões e eles já estão secos, né? Já está no ponto de eu preparar a massa de areia e cimento para fazer a cobertura neles. Eu arrumei um negocinho maiorzinho, tá? Mais altinho um pouquinho, para fazer o fundinho. Esse fundinho aqui eu vou estar enchendo de massa, tá bom? Colocando aqui para vocês verem. Que aquele da tampinha, eu estava achando ele um pouco baixinho, assim, estreitinho. E eu fiz esse maiorzinho, tá? Para ficar do jeito que eu quero. Agora eu vou fazer a massa e cobrir todo ele. Eu vou mostrar só o primeiro, para vocês verem, né? O trabalhar do vaso, como que é. E aí eu trago para vocês verem os outros todos depois de já trabalhado, tá bom? Eu vou fazer a minha massa. Deixa eu mostrar ali para vocês, né, o meu material, que é a areia e cimento. Eu tenho aqui, ó, 2 medidas de areia fina, peneirada, e uma de cimento. Essa é meu
material que eu vou preencher ele, né? E eu vou fazer a massa dele. Colocar água para ficar mole, mas não tão mole, tá? De uma maneira que ela fica boa para trabalhar. E ela tem que ser bem misturada. Se eu pus água despejando direto, eu tinha que ter posto mais de leve, espero que não tenha passado. Que não pode ser muito aguada, né? Tem que ser no ponto bom de trabalhar. O importante é ela ficar bem misturada para ficar bem com a liga, tá? Se ela ficar mole, aí eu vou ter que pôr mais areia e mais cimento. Aconselho não pôr água de uma vez igual eu coloquei, tá? Eu vou misturar ela aqui direitinho. E eu vou colocar, gente, mais um pote de areia. Eu coloquei muita água. Mas a medida é 2 potes de areia e 1 de cimento. Como eu coloquei água demais, eu vou colocar mais um pote de areia e mais um pouco de cimento, tá bom? Agora sim, ó, esse é o ponto da minha massa, tá? De eu trabalhar nos vasos. Como ela tinha ficado mole, eu coloquei mais uma medida de areia. E a medida é 2 de areia e 1 de cimento. Então eu coloquei mais uma de areia e meia de cimento. E deu o ponto certo agora, né? E eu vou agora cobrir meu vasinho com essa massa e volto mostrando. Vamos acompanhar. Primeiro passo, eu vou colocar uma massinha aqui, ó. E lembrando que tem que sempre conservar o buraquinho, tá? Eu vou fazer primeiro o fundinho dele, ó. Esse arquinho é para isso. Deixa dar uma puxadinha e daí volta reabrindo o buraquinho do meio. E eu vou cobrir ele todinho assim, ó, com massa. Pode ser passada diretamente com o pincel, tá bom? Ele tem que ser coberta todinha assim com essa massa. Deixa dar uma escorridinha. Aí tira o arquinho, dá uma puxadinha, tá? O importante é que ele tem que ser coberto todinho com essa massa de cimento e areia, que é isso que dá o reforço, tá bom? Eu fiz o primeiro começo só para vocês verem, tá bom? Tem a opção de ir passando, cobrindo ele assim, ó, com a própria colher de pedreiro, tá? E é um vasinho bem resistente. Olha como vai ficando. E depois a gente vem com o pincel passando para alisar todinho ele, tá bom? Eu vou cobrir o meu todinho assim com massa e venho mostrar para vocês. Acompanhe aí, tá bom? Olá, meus amadinhos, voltei com meus vasinhos. Eles estão assim. Cobri eles todo com massa, esperei secar. E dei uma lixada neles, tá? Eles não ficam assim bem lisinho, porque os meus vasos são rústicos. Mas para quem quer bem mais lisinho, lixa mais, tá? Eu dei uma leve lixada neles, ficaram assim. Por dentro estão ótimo também, né? Olha como estão. E eu cortei assim aquelas beiras deles para igualar, ó. Foi com a tesoura, tá? Que aquelas beiras assim logo que tá
Eu já fui controlando no tecido para não sobrar muita beira de tecido, né? Então ficaram assim. E o próximo passo agora, eu vou passar tinta neles, tá? Passar tinta branco de fundo, né? E depois vou ver que cor que eu vou pintar eles. Eu não vou mostrar eu pintando, que eu já vou voltar aqui com eles pintados para mostrar para vocês como ficou meus vasinhos de balões, tá bom? E para quem quer, pode fazer ele mais baixinho, tipo mais bacinho, tá? O meu fiz ocupando o que deu do balão, o máximo que deu. Mas que pode estar ocupando menos balão, tá? Eu preenchi o meu até em cima para ficar tipo potinho, tá? E ficaram assim. Eu vou passar tinta neles. Eu lixei todos eles, de menos aquele de lá ainda, que falta ele, né? Mas eu vou dar uma leve lixada nele também. E vou passar tintura neles e volto mostrando para vocês como ficou eles depois de pintado, tá bom? Então, amadinhos, olha meus vasinhos, eu passei já, né, a tinta branca, né, tinta de fundo. Eu dei uma demão, né, de tinta de fundo neles. Ficou assim. Eu tenho uma tinta aqui, é assim, cor areia, né. Eu vou passar ela nele agora e vamos ver como vai ficar, né. Eu vou passar essa tinta nele, que é cor areia, né. E volto mostrando para vocês, tá bom? Então, olá, meus amadinhos. Deixa eu mostrar para vocês como ficaram meus vasinhos de balões, tá bom? Eu achei que a minha tinta era cor areia, tá? Mas não é, ela é cinza, né? E não dava para identificar, né? Tava tampado o nome. E ficaram desse jeito, tá? É tudo manual, tá? E é bem rústico meus vasinhos, mas eu gosto deles assim. E fiz essas pintinhas para ilustrar, né? Aparecendo umas florzinhas. Passei de pincelzinho também por rumo, zoiômetro. E ficou bem assim. Eu lixei eles, né? Para pintar, né? Passei um fundo branco e daí passei a tinta. Eu utilizei o tamanho do balão todo, tá? Por isso ficou comprido assim. Mas quem quer mais baixinho, utiliza menos, tá? E ficou desse tamanho. Eu quis eles assim, parecendo potezinho, tá? E esses aqui estão um pouco diferentes. Esses aqui eu fiz assim. Coloquei florzinha feita mesmo de cimento, tá? Eu coloquei, fiz as bolinhas e dei uma achatadinha com um preguinho, com um objeto de ponta, tá bom? Ficaram assim. Esses eu fiz mais baixo, tá? Eu fiz esses já mais baixo também, deixei bem rústico. Esse eu não pintei, não lixei, tá tudo natural. E ficou assim, tá, meus vasinhos? Usando o balão. E fica os vasinhos bem resistentes. Esse daqui eu coloquei assim, tá? Só dei mesmo uma leve pincelada para ficar tipo fumaciado, tá? Ficou desse jeito. Meus balãozinhos, meus vasinhos balões, tá bom? E eles é bem resistente, pode plantar sem medo, né? Também foi mesmo feitas bolinhas de massa, né? De cimento. E aí a gente prega elas aí. Imitei as folhazinhas, né? Também. Usei um prego, né? Para fazer esses riscos assim, ficou assim. Eu gosto muito deles natural, mais rústico, tá bom? E ficou desse jeito. Eu não coloquei assim um passo a passo, que qualquer um acho que dá conta de fazer, né? Uns vasinhos desses. Mas esse é os meus vasinhos, tá? Fica ótimo com esse tecido de toalha bem resistente. A base dele fica bem resistente, tá? E a gente reveste ele. Não fica pesadão, né? Para plantar, planta, ele aguenta. Agora, para você que quer um vasinho só artesanal mesmo, decorativo, usa o cimento com o gesso. Aí dá para fazer um vaso lisinho, um vaso parecendo porcelana, tá? Aí pode passar massa corrida. Nesses aqui também dá para passar massa corrida, para quem gosta mais lisinho. Aí passa massa corrida antes de fazer a pintura, lixa, bem lixadinho. Aí ele vai ficar um vasinho super bacana, tá bom? Mas o meu eu faço bem rústico, fica desse jeito, tá bom?
É isso aí, né? A passadinha de hoje, mostrando para vocês como eu fiz, né, meus vasinhos de cimento usando molde de balão, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.